Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar neste lar de esperanças, nesta escola de amor, nesta universidade de almas. E falar do Evangelho do Cristo é coisa muito simples. Não tão simples é nos tornarmos o Evangelho na ação. Em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada atitude. Mas conforme vocês ouviram a leitura, parece que não é tão difícil. Porque a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre a sua destinação futura. É a consciência que ele tem dessa destinação. Mas ela nasce com uma semente. E nós é que precisamos desenvolvê-la. Porque a fé cega valeu por um tempo. Eu acredito, mas não tenho certeza. O conhecimento propiciou a fé raciocinada. Eu compreendo, mas não vivo o que compreendo. E hoje o que chamamos de intuição, que é o que está aqui, quando vivenciada, a fé se torna a intuição. E ela passa, conforme Allan Kardec, a ser a mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Você sabe o que é o amor? Você sabe o que é amar? Você ama Deus? Onde Ele está? Então olhe para o lado. O que você achou do Deus que está à sua esquerda? Bonitão? Porque às vezes a gente fala que ama a Deus, a quem a gente não vê, e depois no relacionamento desmente o que disse. Emmanuel narra que às vezes a gente acredita, fala que acredita em Deus e vive como se Ele nunca existisse. Porque numa gota d'água Deus está presente. Num dos 9 trilhões de átomos que compõem uma gota d'água Ele está presente. Porque é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz. Nesta obra, com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que me chama a atenção, além de todas as demais lições que também chamam, mas essa em especial. Se todos os encarnados, vocês estão encarnados? Sim. Estivessem... Tem gente que está aqui, mas parece que não está. É isso. Tem gente que às vezes até morre e não desencarna. E tem gente que reencarna sem precisar morrer. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, prodígios. Milagres esses que não passam de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. Porque a fé não está aqui que nasce em nós como uma semente, que é preciso desenvolver, fazer germinar, florescer, frutecer. Se eu dissesse a uma semente de laranja que nela existe um laranjal, será que ela acreditaria em mim? Talvez ela não acreditasse e duvidasse mesmo. Mas deixaria de ser verdade só porque ela não acredita que pode ser um laranjal? Então, para Allan Kardec, na obra A Gênese, o homem, o que está aqui encarnado,
é um pequeno mundo. Podemos compará-lo a uma semente de uma das laranjas, de uma laranjeira repleta de frutos. E o Espírito, a nossa consciência, é essa laranjeira, senão o laranjal. E às vezes, conforme está na história, há 8.000 anos mais ou menos com Zoroastro, que trazemos um amigo oculto em nós que desconhecemos. Ou conforme ficou registrado no hinduísmo, estamos à beira de armazéns abarrotados e morremos de fome à porta. Ou conforme ficou claro no cristianismo, estamos à beira do poço morrendo de sede. E antes de começarmos, eu estava lendo mais alguma coisa a respeito da oração. Que segundo Joana de Ângeles, é o mais potente mecanismo que temos no processo da autocura, por exemplo. Alguém aqui tem alguma dificuldade física? Alguma enfermidade? Creio que ninguém. Porque Deus não criou doenças, criou? E nós não somos deuses? Por que nós vamos criá-las? Vamos imaginar que são acidentes de percurso. Nós não podemos corrigir o percurso? Porque nesta obra, o Livro dos Espíritos, ela narra que todas as nossas dificuldades originam-se nas nossas imperfeições morais. E na questão 909, Kardec questiona: o homem, mesmo sendo esse pequeno mundo, ele poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes, se eu tenho conhecimento da situação, fazendo pouco esforço. Quanto mais conhecimento temos, menos esforço faremos. Agora, quanto menos conhecimento, mais esforço. Por isso que nós sofremos. Quando eu não sabia disso, porque eu comecei a frase que despertou a minha consciência, foi esta: o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito. Falei, então eu não sou o espírito de fato, eu sou uma fração. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o meu espírito a sua criação, da qual ele seria o Deus que criou esse corpo. Falei, eu nem sei como funciona um dos seus membros. Você sabe como funciona o seu coração? Você sabe que ele tem um formato X, tem 2 câmeras divididas no meio, como se fosse 4, os ventrículos, várias outras situações. Mas como esse moço, esse coraçãozinho bate em média, em termos normais, de 60 a 80 vezes por minuto, durante 60, 80, 100 ou mais anos. Que mistério é esse? O cérebro pode morrer e o corpo não morre. E só morre quando o coração parar. E normalmente nós falamos, eu te amo de coração. Ou eu quero beijar o seu coração. Não falam para você? Um beijo no seu coração. Tirou o seu coração para beijar? Agora, no espírito, o coração é o que nós chamamos de mental abstrato. Quando eu começo a pensar nas coisas abstratas. Ou quando eu começo a sentir algo que eu não consigo descrever com palavras. Que nós chamamos de emocional abstrato. Então, esses 2 universos, que é o conhecimento universal e o amor incondicional, é o que nós chamamos de coração no espírito. E na obra, que é o Espiritismo, ou o que é, e eu prefiro que é, porque é uma lei da natureza que eu ainda não entendi direito. Sei que ele não começou com Allan Kardec, muito menos terminou com ele, porque foi o próprio Kardec que colocou na obra O Livro dos Espíritos que o Espiritismo é uma doutrina eterna.
eterno que eu conheço é só Deus. Nós não somos eternos, somos imortais. Porque nós tivemos um começo. Não teremos fim. Ou teremos? Morreu, acabou? Ou morreu, prossegue? Senão não teria nenhum sentido ser honesto, por exemplo, se morreu, acabou, vou me dar bem enquanto eu estiver aqui, porque depois está tudo certo. E na questão 127 desta obra, Kardec começa a interrogar a respeito da consciência. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? Aí a resposta foi: são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Quantas encarnações você já teve? Algumas, né? André Luiz pensava que a gente gastou, ou que nós gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegar do átomo primordial até aqui. Joana de Ângeles faz um upgrade na informação e narra que só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. E o espírito tem quase a idade do universo. E eu fico imaginando para nós, espíritas e espíritos de mente livres, que acreditamos que um dia já fomos um animalzinho, lá atrás um vegetal, um mineral. Aí eu fico olhando para uma simples lagartixa. Ela sabe fazer um rabo novinho. Eu falei, eu estou perdendo para uma lagartixa. E às vezes, olhamos para um caranguejo marinho, você arranca uma de suas puãs, ou as duas, ele faz outra, melhor do que a de antes. Ou uma salamandra, que pode ir desde o tamanho de um lagartinho até o tamanho de um jacaré, dependendo do ponto do planeta, ela sabe fazer uma perna nova. Se você prender a perna, ela libera a perna e sabe fazer outra. E quando acontece algum desajuste biológico, a gente não sabe fazer alguma coisa, eu descobri que sei. Porque eu só estou aqui hoje porque eu construí a minha coluna outra vez. Porque ela desmanchou, literalmente, da cervical à lombar, por conta de um refrigerantezinho que normalmente derrete ossos da noite para o dia. Coloca um ossinho de coelho e põe esse refrigerante, que eu não vou fazer propaganda dele, que eu não sou tolo, e depois olha no outro dia, vocês vão ver que tem só um pus. E eu cheguei a tomar 5 litros e alguma coisa, porque era 36 litros por semana. E após 25 anos que eu deixei, que eu rompi o namoro, aí veio o efeito. E eu fiquei na cadeira de roda. Para a ciência médica, sem chance. Porque quando dá problema numa vértebra, duas, dá para colocar às vezes um cimento dentro da estrutura óssea, dá para fazer algum rearranjo, mas a coluna inteira não tem como. Só que reconstruímos com 1 mês e meio. Só 1 mês e meio. Porque eu tenho uma fábrica de células-tronco no interior da minha medula óssea. E essas células sabem fazer qualquer coisa que eu ordenar, ou aonde eu colocar, ela sabe construir o tecido. E a ciência médica nos ensina a transportá-las com a mente. Normalmente na região dos fêmures, da bacia, onde nós temos mais. E vocês podem estar falando, mas esse cara está querendo que a gente entenda de células-tronco? Eu sei que a maioria de vocês sabe. Uma jovem senhora que mora ainda na roça, em Petrolina, Pernambuco, ela tinha uma dor de cabeça desde quando veio para ela uma mocinha que veio conviver com ela chamada menstruação. E nunca passou. E no seminário nós falamos da possibilidade terapêutica usando a mente e fazendo essa transplantação.
E depois ela nos abordou como faríamos isso na prática, meu filho. Porque a palestra a gente levanta uma questão, mas não dá tempo de explicar muita coisa. Hoje, por exemplo, que a gente só tem 4 horas para falar, a gente só faz o convite. Depois, no seminário, às vezes de 8 horas, a gente começa a estudar. E eu falei, filha, no interior do braço também tem, na medula. Então faz de conta que você está pondo a mãozinha aqui e ativando essa medula óssea e enviando através da corrente sanguínea, já que ela está dentro do osso, fabricando o próprio sangue, porque a célula tronco, ela está aqui. Se eu precisar de uma célula vermelha no sangue, ela espelha o núcleo e transforma-se numa célula vermelha. Se eu precisar de um macrófago, um linfócito ou alguma célula do meu sistema imunológico, ela transforma no que eu precisar. Se eu precisar de peças de reposição das próprias células, ela se transforma em plaqueta. Porque vocês podem ver lá que a célula inteira desmontada se transforma em plaquetas. E aí você mentaliza você sem dor. Diga a elas que você quer que elas refaçam os tecidos lesados e desapareça a dor. No ano seguinte estivemos lá e ela veio sorridente. Deu certo, meu filho. Falei, se ela entendeu esse negócio, qualquer um pode entender. Porque tem um amigo que é cientista e mora em Marabá, José Benedito. Ele acredita que Deus não criou nada inútil. E ele está fazendo uma proeza para a humanidade, porque ele descobriu no mesocarpo de babaçu, porque dentro tem a semente, fora tem a casca e tem aquele tecido duro, que praticamente não serviria para nada. Ele enriquece aquilo lá, ele moe, transforma num pozinho parecido com maisena ou até a farinha de trigo e enriquece quanticamente, ou seja, ele coloca os seus valores morais numa chapa de aço e o contato desta energia com a chapa, com os sentimentos nobres deles, que Allan Kardec nos ensina a enriquecer os fluidos com as nossas virtudes, e o que sai nas cápsulas pode curar qualquer doença dependendo de quem vai receber. Você pode diminuir o peso, você pode curar a dependência química, você pode curar-se de qualquer coisa. E ele está fazendo outras coisas também. Então, se não existe nada inútil na natureza, então quando nós nos dispomos a interagir com a natureza, nós podemos fazer algumas coisas que normalmente não fazemos. Até aqui ficou mais ou menos claro? Ou está muito confuso? Então vamos ver se está claro ou confuso. Eu fiz de propósito, falando do meu amigo, o que eu estava falando antes de chamá-lo para a palestra? Eu estava falando alguma coisa antes de falar do... Das células tronco, da capacidade da gente generar. Certo? Isso. E depois um pouquinho das células tronco. E essa moça se curou? Já está lá. Já estamos. Então estamos que ela tinha compreendido qualquer. Exato. Porque veja. Exato. Veja o que esse amigo fez para mostrar que isso é verdade. Ele queria ensinar um outro amigo dele que plantava algumas coisas no seu sítio, mas ele não sabia fazer conta. Ele tentou, ele ia bem até 3 vezes 3. 3 vezes 4, aí não entrava mais na cabeça dele. Aí ele teve uma intuição da sua consciência ou até da consciência do próprio amigo, uma inspiração. E perguntou: o que é um átomo?
Foi para alguém que não sabe 3 vezes 4, saber o que é um átomo, o cara está forçando a amizade, não sabe? E ele parou um pouquinho, como se tivesse congelado a visão, como se não estivesse olhando para nada fisicamente, mas além do que estamos enxergando. Ele falou: eu estou vendo um monte de bambolês e tem umas bolinhas saltando nesses bambolês. E o átomo não parece com isso? Ele falou: eu vou com isso. Como que eu posso falar que... Então alguém pode estar pensando que erra no troco com essa criatura. Pode achar que está levando vantagem. Porque se eu não pagar o que eu lhe devo, eu estou arrumando um problemão para mim. Porque segundo Masaharu Taniguchi, é o líder ou idealizador da filosofia, da ciência, da moral Seichi-no-ie, quando eu uso bem o dinheiro de forma, eu ganho honestamente, de forma digna, honrada, e uso dignamente também, ele corre atrás de mim. Agora, quando eu ganho mal ou uso mal, ele corre de mim. Vocês já não perceberam algumas pessoas que o dinheiro foge delas? Certo? O meu não foge, ele corre atrás de mim. Na medida exata do que eu faço o planejamento. Agora, para que eu atraia qualquer espécie de energia, eu preciso ter um projeto enobrecedor. E que não vise só o meu bem, porque todos vocês são expressões de Deus também. E para André Luiz, o bem de todos é o eterno princípio. O bem supremo é a lei eterna, é o que nós chamamos de evangelho. Só que quando nós estudamos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, a lição O Homem de Bem, que tem um item a mais do que o que consta no Livro dos Espíritos, na questão 918, aí eu fico imaginando como entender esse parágrafo, porque se eu vivenciar só este, eu posso doar todos os livros. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece. É o que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Quer dizer, desde os mais ínfimos elementos aos mais elevados astros, ele ama e respeita de igual modo. Ele interroga a sua própria consciência. Agora, se eu não sei o que é consciência, como que eu vou interrogar uma coisa que eu não sei? E interroga sobre seus próprios atos para ver se não violou esta lei. E não é só isso. Não violar é só o primeiro passo, se não fez o mal. E não basta não fazer o mal, conforme está na questão 642 dessa obra, e na 875 também. É necessário fazer o bem. Ele interroga ainda uma vez se ele não negligenciou nenhuma oportunidade de ser útil. Nenhuma. Se ninguém tem o que queixar-se dele. E se ele fez a outro em tudo que gostaria que ele fizesse. Foi preciso de mais alguma coisa? E eu estou enroscado nesse parágrafo até hoje, desde quando eu abri esse livro. Então, o que eu gostaria de dividir com vocês hoje é um pouquinho do muito que a doutrina dos Espíritos tem para nos ofertar. Como filosofia, ela nos ensina a estudar, a pensar, a raciocinar, a duvidar daquilo que eu não compreendo, mas a interrogar para compreender. Porque só porque eu não compreendo, não seria uma boa política eu deixar de lado e rejeitar. E o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos aconselha. Conselho a gente dá ou vende? Se a gente não dá conselho, então eu vou vender 2 conselhos. Depois a gente acerta o preço. Mas os conselhos são dele, então eu não posso cobrar. Porque dá de graça o que de graça recebeu. E esse eu recebi de graça porque foi ele que se ralou para chegar nesse estágio. E ele narra que o sábio, para estudar algo que ele desconhece,
a primeira atitude, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo de algo que eu não conheço, não tem como eu fazer o estudo com ideias preconcebidas. E o segundo conselho seria a sequência que eu vou dar a esse estudo. Eu elejo a ideia, o que eu quero compreender, e vou dando uma sequência nisto. E isso foi o mecanismo que usamos para entender a consciência, a sua origem, natureza e destinação na obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo. E para entender as ideias, eu tive que estudar mais de 1.700 livros. Porque eu queria o Espiritismo, a base dele é a origem da vida. Ele nos ensina de onde viemos. E não só de onde viemos, como viemos. Ensina o porquê nós estamos aqui, qual a nossa real função e qual a nossa verdadeira destinação. Ou seja, para onde vamos e não só para onde, como. Porque para que eu viaje para algum lugar eu preciso construir espaçonaves. Ou vocês me expliquem como Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier, viajou para Marte, Júpiter, Saturno, outras galáxias ou constelações, nas quais tinham sistemas solares com 3 sóis. E viajou em alguns segundos, conforme está na sua obra, Cartas de uma Morta. Olha que o título dessa obra tem que ser mudado, gente. Porque como que uma morta tem uma sabedoria dessa? Porque foi depois de morta que ela foi descobrir essa coisa. Joana narra que é psiconáutica o veículo que ela usou. Ou seja, são corpos sutis que construímos e pela frequência vibracional desses corpos, onde eu penso, aí estou. Só que diferente para nós que estamos aqui agora, se você quiser conversar com o seu corpo, você pode partir do mundo mental ao íntimo de uma estrutura, de uma célula até subdivisões, sem lapso de tempo, nem milésimos de segundo, sem lapso de tempo. Assim que você estabelece o pensamento, você já está lá. E o que você começa a pensar, ela começa a fazer. Com a diferença, ela não sabe se é bom ou mal. Ela acredita em você. E é isso que gera as doenças. Não são vírus, porque eu pensava que era. E guerreava, dizimando o povo. Só que não sarava. Não são bactérias. Eu também detonava o povo. Não são vermes, porque eu detonava com os vermíferos, não temos? Já comeram semente de mamão mastigando? Deliciosa, não é? Agora imagina uma porção delas, porque a minha mãe colocava lá, furava o mamão, raspava chifre de boi, não sei mais o que, ia várias coisas, deixava no sereno e depois no outro dia batia e a gente tinha que tomar com casca, com polpa, com semente e tudo. Eu falava, eles saíam era correndo do nosso corpo. A hora que eles viam aquela bomba, quase uma bomba atômica, eles davam no pé. Só que um jovem chamado Louis Pasteur, ele acreditava que eram os vírus, vermes, micróbios que geravam as doenças. Só que na tua época tinha um outro cientista chamado Claude Bernard. E ele estudou mais detidamente, com essa fé lúcida e vivenciada. Ele falou, não são os vírus, nem bactérias, nem micróbios, nem vermes, são os ambientes. E se a minha mente está perturbada, o ambiente está propício. Ele só aproveita os ambientes. Por exemplo, o obsessor tem poder de nos agredir, de nos atacar? Segundo Kardec, não. Ele narra que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E nos coloca 2 potências para nos curar da obsessão, caso abrimos campo para essa frequência
nos perturbar. A prece fervorosa e a nossa mudança moral. E Joana de Ângeles complementa: no ambiente onde haja lucidez por conta dessa prece e desse conhecimento de causa, a harmonia pelo respeito às leis que regem a vida em todas as suas frequências e o esforço sério para nos melhorarmos, o cultivo de valores morais, jamais os chamados obsessores conseguem entrar. Então, quando temos uma noção do poder que temos, e isso Allan Kardec coloca na obra A Gênese, que no perispírito nós temos uma fonte permanente de energias. Permanente. Tanto para afastar os maus espíritos, quanto para curar o corpo. Só que neste livro ele pede para a gente ler de tudo a respeito do que vocês querem compreender. E não ficar limitado nem a um único sistema que pode ser o Espiritismo, nem a um único autor. E Leon Denis complementa o seu pensamento na obra No Invisível, dizendo: por mais vasta que seja a codificação kardeciana, porque Kardec tem 32 obras, não só essas que eu estou mostrando aqui, 7 principais. Por mais vasta que seja a codificação kardeciana, não devemos ficar limitados a ela. O mestre Kardec pede isso para nós, para alargar o seu pensamento. Então, quando desejamos fazer alguma coisa em benefício de nós mesmos, qual a primeira atitude? Você nem sabe por onde começar. O que você faz primeiro? Vou dar uma colinha. André Luiz se perturbou pela autoculpa, pela autopunição, por não acreditar em Deus durante 8 anos no umbral interior que ele construiu. Ou o umbral era um lugar? Ele foi resgatado do umbral, não foi? Quem assistiu o filme Nosso Lar? Quem não assistiu, vai lá, já tem ele de graça na internet, no YouTube. Fala que o YouTube é um mundo sem lei. Caiu lá, todo mundo pode baixar. Num dado momento ele veio visitar a família, não veio? E ele achou alguém que tinha ocupado o seu lugar, não achou? Ele deu vontade de curar o cara que estava morrendo ou de quebrar o pescocinho dele. E assim que ele quis quebrar o pescocinho do menino, ele já não estava no umbral de novo? Ele saiu do lugar? Então, umbral não é um lugar. Para isso, Allan Kardec escreveu esta obra. Céu não é um lugar, nem inferno também. E a sua santidade, o Papa João Paulo II, também escreveu a última encíclica, derrubando por decreto o céu e o inferno como lugares, e estabelecendo ambos como estados de consciência. Se a minha consciência não está em paz, eu estou no meu umbral ou inferno particular. E eu posso estar no meio de milhões de pessoas pacíficas, amorosas, felizes, que eu estou no ambiente que eu criei para mim. O contrário também pode acontecer, de eu estar num pântano, à semelhança de uma flor de lótus. Eu transformo o pântano, mas ele não me transforma. Eu posso estar no meio de pessoas enlouquecidas até e não me perturbar. Até aqui está tudo bem? Então eu vou usar as minhas crianças para tentar explicar alguma coisa a respeito da consciência, porque hoje o tema é como despertar essa consciência. Porque se eu quisesse despertar a consciência de uma semente, eu iria preparar um belo espaço, um canteiro com os nutrientes necessários, num local arejado que ela pudesse entrar em contato com o ar, com a luz e com a água. E dependendo dos cuidados, essa semente pode
com certeza nascer, dependendo do ambiente e dos cuidados, florescer e frutecer. E como Joana de Ângeles nos ensina na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como espírito amigo a mensagem dar-se-á aquele que tem, que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então vamos fazer o primeiro exercício. Vocês estão com calor, alguns de vocês, porque desconhecem que o calor é ilusório, porque os sensores estão na mente, no plano extrafísico, e no plano físico quem comanda o calor é o fígado. Se vocês amam o fígado de vocês e não agride ele com os ácidos corrosivos, ele vai obedecer vocês de pronto. Assim como eu não estou sentindo calor, nenhum de vocês irá sentir. Então respire com suavidade. Se quiser tocar, pode tocar nele. Abrace com ternura. Ajude-me a tornar harmônica a temperatura, que eu sinta confortável, ou que eu me sinta confortável neste ambiente, até a meia-noite que nós vamos ficar aqui falando. Pode continuar conversando mentalmente, pode tocar, porque é isso que eu faço com os meus órgãos, e aprendi com Emmanuel. Ele nos ensina a fazer isso. Ele enlouqueceu, e Chico, porque tem alguém que pensa que Emmanuel é obsessor e Chico um obsediado. Se isso for verdade, eu tiro a minha tese. Mas na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, ele nos ensina a falar do Evangelho para os nossos órgãos, que são vivos e educáveis. Quando vocês estudam o Evangelho no lar, e principalmente para quem tem animaizinhos de estimação, eles não se comportam durante o Evangelho melhor do que os adultos humanos? Eu tenho uma amiga que tem uns que senta até na cadeira e põe as mãozinhas na mesa. Quase gente já. E às vezes é até o gesto da oração. Para o Espírito Emmanuel, o Evangelho está em nossa consciência. Não depende do livro. Ele está em nosso coração. Eu já dei uma noção onde é o coração e a consciência, que é a soma das boas resoluções daquilo que vivenciamos. André Luiz fala que é o reino de Deus em nós. E Joana de Ângeles narra também que a consciência é a soma de todas as nossas vivências. De quando eu fui lagartixa, caranguejo, salamandra. Os minérios sabem recompor os seus próprios corpos. Pode gastar séculos, mas recompõe. Os vegetais numa velocidade espantosa. Animais e nós. Sabemos que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias? Camille Flammarion. Quem quiser conferir, está na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1. E em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E um amigo que detonou seu fígado com os alcoólicos, ele necrosou, petrificou, e ele estava na fila dos transplantes. E já com o pé na cova praticamente, porque às vezes não dá tempo. E o seu primo sugeriu a ele, porque ele participa conosco, a Magda o conhece, o João Francisco, é primo do João Francisco, para que ele orasse para que aparecesse um futuro doador, mas que não desejasse que alguém morresse para salvar a sua pele, mas para que aparecesse um doador compatível. Para quem está com o pé na cova, faz qualquer negócio, não faz? Porque quando eu tive desenganado com 2 meses, eu também fiz promessas.
só que não cumpria. Sarava e depois voltava tudo de novo. E que ele orasse também pela família dos doadores, porque às vezes o doador autoriza e a família depois não autoriza. Mas que acima de tudo pedisse perdão para o corpo e assumisse um compromisso de viver uma vida diferente, sem os ácidos corrosivos. Ele fez, porque não tinha outra coisa melhor para fazer. No dia do pré-operatório para o transplante, porque apareceu o doador, fora constatado um fígado 100% reconstruído. E ele nem mentalizou para que o fígado pudesse ser reconstruído. Ele só agradeceu a Deus a oportunidade da vida, pediu perdão ao seu corpo e assumiu com o corpo de viver uma vida diferente. Nem assumiu com Deus de viver uma vida diferente, só com o corpo. E o corpo também é uma expressão de Deus. E Joana de Ângeles narra que o corpo é uma expressão da nossa consciência. Então a consciência sabe o que fazer, segundo a autora. Como fazer e quando realizar. E o mecanismo que eu entro em comunicação com ela chama-se oração. A oração é uma proposta de trabalho, de mudança de vida. E eu não estou orando para agradecer a Deus somente, nem para pedir ou louvar de um jeito maquinal, conforme normalmente fazemos. Porque para o Espírito Emmanuel, louvar significa ação. Não tem como louvarmos a Deus se não for na ação. Porque Jesus foi claro: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Então o que eu posso pedir diante da onipotência, onisciência, onipresença e também da consciência crística que trabalham? E eu não sou filho de Deus, não sou um deusinho. Jesus não lembrou: sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, farão coisas maiores do que agora faço. Posso ir nesse ritmo? Está tudo bem? De modo que, se eu tenho a noção que oração é um projeto de trabalho, louvar na ação, nem ouro nem prata tenho, o que tenho, que queres que eu te faça? E começo. Bênçãos, segundo Ramatiz e Emmanuel, significam oportunidades de trabalho no bem, porque normalmente pedimos bênçãos, algo pronto. Só que eles narram que é apenas oportunidade de trabalho no bem. E trabalhar, segundo Joana de Ângeles, é o que chamamos de gratidão. Fazer o que eu pedi para ser feito. E vocês viram falarmos várias vezes da vontade. A vontade é a maior potência no espírito. É com ela, segundo Leon Denis, que vamos fazer acontecer. A vontade é também o Cristo em nós. É ela que constrói a própria mente. Lembra de Jesus? Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Os céus é aqui a consciência. E o Deus é esta consciência. E Joana de Ângeles narra que a mente é uma emanação dessa consciência, ou seja, essa força crística fazendo a vontade do seu Pai. E afirmou também Jesus: não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. E a mente é um laboratório de recursos inesgotáveis, inestancáveis, segundo André Luiz. Nela não existe nada de impossível que não podemos realizar. Por isso que com a mentalização, se eu sei as funções desse órgão, eu posso construir um órgão novo. Agora, se eu não quero estudar o meu corpo, se eu não quero entender de anatomia, de fisiologia, aí eu vou ter que terceirizar. Ore por mim.
Mas a sua oração resolve o meu problema? Acho que é a Isso. Gera forças e estímulos. Ou seja, vai chegar no meu universo inspirações. Quando eu oro para você, eu estou enviando inspirações e forças e estímulos que pode despertar o seu potencial. Se vocês querem compreender isso, lê a obra Missionários da Luz com André Luiz, o capítulo 6 fala da oração. Quem leu, lembra da jovem senhora, esposo do jovem alcoolizado. E não vou falar mais adjetivo. Vai lá que vocês vão saber o que ele fazia. E ela, por misericórdia, se compadece e começa a orar, e uma chuva de pétalas de luz, como se mergulhasse em seu psiquismo e também em seu corpo físico. E André Luiz ficou intrigado. O cara não trabalha, vive alcoolizado e as demais coisas que ele fazia. Fica nele isso que ela está doando? Não. Esse patrimônio pertence a ela. Fica o que ele desenvolver. Ou seja, a semente vai receber um estímulo. Agora, ela nasce se ela quiser nascer. Eu não vou obrigá-la a nascer. Porque tem sementes que não nascem. Tem umas que nascem e não vingam. Outras nascem, crescem e fica mirradinha. Outras nascem, crescem e fica semelhante à árvore mãe. Outras supera a própria. Por isso que Jesus falou, farão coisas maiores. Porque quando a gente estiver fazendo como ele faz, hoje temos notícia que ele já está governando 1/4 da galáxia juntamente com outros. Então quando a gente estiver criando um planeta Terra, ele já está criando um universo. Mas a gente pode fazer coisas maiores do que ele fazia naquele momento. Então temos algo em nós, ou alguém que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, a maior de todas as potências, que nós podemos vencer qualquer dificuldade, inclusive a morte, é Leon Denis. A fé também, Joana de Angelis, porque a fé está no plano mental, a fé raciocinada, e a fé vivenciada é a intuição que está na própria consciência. Então nós temos esse potencial. E Joana fala que a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo. Mágoas, desares, doenças, até a morte. Com a fé. E Miramês narra que com o amor nós podemos curar-nos de todas as doenças, inclusive de doenças congênitas. O primeiro passo é amar. O segundo é amar. O terceiro é amar. Então, amar o meu corpo, amar a minha própria mente, que é o laboratório, o seu veículo de expressão, e amar-me como consciência imortal. A mente precisa de um veículo para se expressar, não precisa? Que nós chamamos de perispírito. Ou corpo perispiritual, ou corpo de energia. E nele, como eu já disse com Kardec, existe uma fonte permanente de energias. Tanto para afastar quem não queremos na nossa frequência, quanto para curar o próprio corpo. E no corpo, segundo Joana de Angelis, na obra Desperte e Seja Feliz, não tem só uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, tem também um médico interno, às ordens da mente, pronto para entrar em ação, para curar-nos da AIDS, do câncer, doenças cardíacas. Está lá nessa lição que chama o médico interno. Para aqueles que ainda não tiveram essa noção do tamanho do poder que temos, se o homem soubesse a força que tem. E foi isso que eu entendi e aprendi. E para quem estava com o pé na cova, que tomava até 25 doses de medicação por dia, já estamos com 22 anos sem medicação de espécie alguma. Não estou falando mal da medicina, a medicina também é de Deus. Só que falo sem medo de me equivocar, remédio nenhum cura doença alguma.
nem remédios alopáticos, fitoterápicos, homeopáticos não curam. Aliviam os efeitos. A cura só acontece quando eu mudo o meu comportamento. Porque existe uma causa para que esse efeito se manifeste. O câncer, por exemplo, ele não é um vírus, ele não é um bacilo físico. É algo psíquico e emocional. Mágoas, tristezas, desenganos, insatisfações, perturbações diversas, porque eu já passei por 14 processos que começaram a devastar o meu corpo físico. Mudando a causa, eu aprendi a me amar incondicionalmente, por mais terríveis ou tenebrosas que sejam as emoções do que eu já vivi ou pensamentos desalinhados. Se Jesus não ficou apontando os podres de Paulo de Tarso, que perseguiu, que prendeu, que assassinou, executou quem acreditava nele, se Francisco de Assis, que foi beberrão, prostituto, arruaceiro, foi até para a guerra, quando ele lê algumas linhas do Evangelho, ele acorda e ninguém ficou lembrando do seu passado. Se Santo Agostinho, que quase enlouqueceu Santa Mônica até os 30 e poucos anos, e ela orava dia e noite para ver se o menino acordava, e um dia o gigante acorda. Então eu não vou ficar me condenando, porque quem estava condenando André Luiz era ele próprio. Porque assim que ele reconhece a paternidade cósmica, Clarencio, segundo o que está na obra, como se aparecesse instantaneamente. E ele até fica meio quase que bravo. Por que você não veio antes? Eu sempre estive aqui. Agora, se você não tem olhos de ver, então o socorro divino sempre está ao nosso lado. Ou, para ser mais exato, dentro e fora de nós. Então eu poderia desmontar as bonequinhas para vocês entenderem onde começamos essa história, mas já passou-se 1 hora praticamente. E eu nem comecei a falar, só estou fazendo um aquecimento. Mas eu estou brincando com vocês. O máximo que nós temos é até 9 horas. E existe uma coisa que eu respeito, é horário, porque eu servi o exército e eu sei o que é disciplina. Porque vocês programaram para vir aqui baseado no que divulgaram, não foi? Das 19h30 às 21h no máximo. E eu prefiro terminar antes do que depois. Salvo, como aconteceu outro dia, a palestra era uma palestra estendida que poderia chegar até 2 horas. Mas por escolha dos participantes foi 2h20. Mas eles escolheram perguntar mais algumas coisas. Então até agora está mais ou menos claro essa ideia? Totalmente. Então vamos. O corpo é um ser independente da alma que o controla. Se ele quiser nos despedir, nos despejar, ele tem poder para fazer isso. Isso está na obra do espírito Miramês e Lancelin. Miramês passa a informação, Lancelin como repórter canaliza e João Nunes Maia psicografa. Iniciação Viagem Astral. Se não transformarmos o corpo para melhor, ele tem autoridade para nos expulsar. E foi o que aconteceu comigo. Com o outro eu que comandava o corpo, porque trocou o comando. E nesta obra, no item 24 do capítulo 4, fala que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ou seja, se transformar nesse universo. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, vai transformar-se em virtudes e ser arquivados na consciência. Está aqui nessa obra. Assim como a mente é uma entidade, segundo André Luiz, com vontade própria. E o perispírito também é. Cada sistema dentro do corpo tem uma consciência, e se um sistema destonar, ele mata o corpo. Vocês sabem disso. Como um jovenzinho de 5 anos, os seus pulmões se rebelou
E ele foi internado para devolver para a natureza os seus pulmõezinhos. E a 1000 quilômetros de distância, conversamos com a consciência dele, que construiu o próprio corpo. A lei do karma é para quem não tem consciência que a lei é de amor. Se você corrigir a causa, mudar a programação, você não precisa da doença. Isso é Joana de Ângeles. E a mesma autora de uma das mensagens dela que está aqui como espírito amigo, que afirmava aqui que dor era bênção e Deus a enviava só aos seus eleitos. E na obra Plenitude, ela mostra que há uma nova compreensão do amor. E quem escolhe o amor como única razão do existir não precisa da dor para evoluir. 37 dias depois ele saiu do hospital com seus pulmõezinhos. Agora já está brincando de amarelinha já, que tem uns exercícios que a fisioterapeuta pôs umas argolinhas, parece amarelinha, já está pulando. Então, se um sistema do corpo entrar em dissonância, principalmente o sistema respiratório, só ele canaliza para o corpo mais de 70% de todas as forças físicas que ele precisa para viver. E no caso dele, quem se rebelou foi os pulmões. E cada órgão tem uma consciência, senão Emmanuel não falar para a gente falar do Evangelho para os órgãos que são vivos e educáveis. Está na obra que eu disse, Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, que é a de número 51. E sabemos que esses órgãos são feitos de tecidos, não são? Tecido conjuntivo, tecido epitelial, no caso da nossa pele, tecido nervoso, do sistema nervoso, e outros tantos que a ciência já estão estudando, e só o tecido conjuntivo, hoje já se estuda 4 subdivisões, que é o cartilaginoso e outros. Então, cada tecido, que é um agrupamento de células com características dependendo do tipo de tecido, tem consciência. E cada célula dentro deles tem sua consciência, porque Joana nos ensina a conversar não só com os órgãos também, mas conversar com as células que compõem os tecidos. Ela narra que é possível. E André Luiz narra que cada célula é como se fosse uma médium de uma onda mental, de uma emoção. Ela executa a ação. E no caso de uma célula sanguínea, que é a mais simples, a hemácia, a célula vermelha, ela tem 280 milhões de moléculas. E Kardec nos ensina a criar moléculas saudáveis na obra A Gênese, no capítulo 14. Moléculas saudáveis. Nós temos o poder de criar. E na obra O Livro dos Médiuns, já que moléculas são feitas de átomos, ele nos ensina a criar os átomos e a transformá-los em alimentos ou em medicamento. Está lá no item 130 e 131. Por isso que o Espiritismo ele não impõe, ele propõe. E o que propõe é baseado em fatos, em experiências morais, não em fantasias. Mas se nós podemos criar átomos, nós tiramos essa energia de algum lugar, não tiramos? E a isso chamamos de bioenergia. Já não estudaram sobre isso? Vocês não recebem o passe? Essa energia entrega a vocês para que vocês criem átomos e moléculas saudáveis. Só que ela nasceu da matéria mental. Vocês não pensam? Consegue parar o pensamento? Pensa aí que se dá para parar. Você vai começar a pensar em... né? E a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz, na obra Libertação. Seriam esses seres os mais pequeninos que Jesus falou? Tudo que fizer a um dos mais pequeninos é a mim que está fazendo, que compõe a matéria mental? Porque eles próprios são feitos de fluidos. Não falamos da fluidoterapia? E nós estamos dentro de um oceano de fluidos. Um oceano. Alguém de lá está vendo? Eu vou pôr aqui para aí todo mundo ver.
Eu começo uma outra fileirinha aqui. Então nós chamamos de fluido cósmico ou universal. Nós estamos mergulhados dentro dele e ao mesmo tempo dentro de nós tem uma fonte permanente desses fluidos na própria consciência. O Evangelho é vitalidade, força e vida, segundo Joana de Ângeles. Então eu posso trazer de dentro, Miramês fala aqui, com mais segurança existe o mesmo que está fora no interior de cada ser. E a oração é o mecanismo para isso. Mas esse fluido, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos, ele tem a sua base no átomo primordial, não tem? O átomo primitivo, que é o espírito, como princípio inteligente do universo, é que compõe esse fluido. E ele, o espírito, nasceu de algo menor do que ele, que nós chamamos de psiquismo divino. Se tiver dúvida, está nesta obra aqui de Joana de Ângeles. O psiquismo divino flui através de nós. Deus nos sustenta e nos dirige com ele. Basta-nos eleger a meta, coordenar a marcha e avançar. E nós sabemos que antes do psiquismo divino alguém criou, não criou? Nós chamamos de o Verbo Criador. No princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Entenderam? Então, quando nós pensamos, nós vamos assimilar uma porção de princípios inteligentes do universo que tiveram a sua origem no psiquismo divino. É como se o psiquismo divino fosse um oceano. Se eu pegasse um copo d'água, dá para pôr aqui um pouquinho de água? Passa para mim. E imaginasse esse copo d'água sendo o psiquismo divino. Se eu tirar uma partícula, como eu vou tirar uma gotícula, imagine essa gotícula ou essa partícula sendo o espírito, o princípio inteligente do universo. Então, algo que saiu de um oceano. E Joana narra que esse espírito, após sair do psiquismo em diminutas partículas, você junta 2 ou mais. Lembra quando Jesus falou? Onde tiver 2 ou mais. E até lembrando, o menor ser que eu conheço para chamar de pequenino é este. Porque nós vamos gravar neles a nossa inteligência, os nossos sentimentos, os nossos valores. E eles juntando em 2 ou mais formam o amor. E não começamos a falar do amor? Falamos, não falamos? A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Porque é o meu conhecimento vivenciado que pega esses frascicos de luz, junta e transforma em amor. Esse é o amor que a lição do Evangelho está falando. Esse eu crio. Ele se transforma em fluidos, em matéria mental, em bioenergia, que compõe o mundo subatômico, atômico, depois em moléculas, células físicas. As células físicas não vão transformar-se em instintos? No início o homem não tem apenas instintos, não está nesta obra? No item 8 do capítulo 11? E mais tarde os instintos se transformam em sensações. Depois as sensações se transformam em emoções, que vão transformar-se em sentimentos, que vão transformar-se em pensamentos, em inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E a inteligência espiritual já é a virtude, que reúne e condensa todas as sublimes vivências. Esse é o amor-lei. Por isso que lá na consciência tem a força, que é o amor-lei, a vitalidade, que é a matéria-prima. A lei é o que nós vivenciamos. Nós chamamos de recursos inatos. É nosso, ninguém tira.
e a vitalidade chamamos de recursos latentes, está à nossa disposição, mas ainda não trabalhamos. Entendeu mais ou menos? Eu estou fazendo um convite, que ela está planejando um seminário para o futuro, para que a gente possa estudar isso mais detalhado para o futuro. Mas se vocês quiserem saber estes e outros assuntos, só estudando o livro na TV, gravamos mais de 280 programas de 1 hora cada. E está tudo de grátis no nosso canal do YouTube. Basta vocês se inscrever, o pagamento é esse. Vocês se inscrevem, clica naquele sininho, todas as postagens vêm para vocês, ou já entra lá e se delicia. E vai ter um canal, uma TV web dentro do site que vai ficar rodando as séries principais durante a semana ou durante 24 horas por dia à disposição de vocês. O despertar da consciência.com.br. Agora não precisa mais digitar nem http nada daquilo mais, nem www, vai direto no assunto. O despertar da consciência.com.br. Então lá tem o link para vocês viajar para o canal do YouTube, para a TV web, para o WhatsApp para tirar dúvidas ou fazer alguma colocação, alguma sugestão. Tem a rede social, Instagram, ali no nosso sítio vocês encontram. E nós vamos transmitir programas ao vivo para que a gente possa tirar dúvidas, nos conectar. Então nós contratamos um provedor americano que nós podemos ficar até 5.000 pessoas simultâneas trocando ideias. Então já dá para fazer um trabalho diferente. Alguma dúvida? Porque eu vou fazer um exercício, como se fosse uma oração. Vamos para o exercício? Ou alguém tem dificuldade em alguma coisa? Porque eu não entendi quase nada. E não fique preocupado, porque tudo isso está dentro de vocês. Lembra do Richard Bach, que escreveu um livro chamado Fernão Capelo Gaivota? E outro chamado Messias Indeciso? E outro é Ponte para o Sempre. Ponte. A ponte para o sempre. Para o sempre. E outro, Longe é um lugar que não existe, que eu achei o máximo aquele lá. Exato. Ele narra: ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que já sabemos, está lá na nossa consciência. E fazer é demonstrar que nós sabemos, nós despertamos. E para começar isso, esse despertar, basta vocês começar a amar o que vocês estão vendo, cuidar do corpo e do espírito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitos de nós comemos o que não necessitamos. Pensamos que o estômago cheio é garantia de saciedade. A saciedade está na boca. Tem pessoas que comem até aqui, vai ao banheiro, vomita e come mais um tanto e não fica saciado. A saciedade está na boca, dependendo da quantidade que eu mastigo, porque cada abrir e fechar de boca, mais de 35 milhões de pequenas glândulas se abrem na boca e começa a extrair a vitalidade, o Evangelho que está nos alimentos. O Evangelho é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Deu para entender? Então estou comendo o Evangelho. Você sabia que era de comer? E eu achei o máximo isso. O Evangelho está no ar, está na água, está nos peixes, está nas cenouras, está em tudo. Então vamos para o exercício. Eu oro mais ou menos assim. Eu me coloco numa posição confortável, que não precisa ser de perninhas cruzadas, a posição que você se sente confortável sem dormir. Porque você precisa estar presente na ação. Então eu começo a inspirar o Evangelho que acalma as minhas emoções. A respiração, segundo o mestre Yogananda, acalma as emoções. Então, expirando pelas narinas, com suavidade. Vou trazer só um upgrade para você. Agora, não expire com a boca aberta.
é yoga. Eu fui mestre de yoga. Quem foi não deixa de ser. E de yoga também. Porque são duas coisas diferentes. Uma treina e capacita o corpo, outra treina o espírito. Uma foca em valores de disciplina física, outra em valores psíquicos, morais, emocionais e espirituais. Pelo menos na minha época. Hoje faz uma meia confusão, pensa que é uma coisa só. Mas tudo bem. Então tem sensores sutilíssimos dentro das narinas que quando inspiramos, o energismo sutil já entra no corpo vital, no corpo emocional, no corpo mental, sem precisar passar pelos pulmões. E o que entra pelos pulmões vai vitalizando e acalmando as células físicas. Então a gente começa a respirar e ao mesmo tempo mentalizando o próprio corpo, os setores, e ordenando a relaxar. Quando o corpo relaxa, ele abre os espaços para que esse energismo vitalizador possa penetrar no corpo e permanecer. E após esse relaxamento, a gente concentra a ação no órgão que está enfermo, envolvendo em vibrações amorosas este órgão, convidando para que ele volte à normalidade. O estado original dele é harmonia, é saúde. Doença, acidente de percurso. E eu posso mergulhar dentro dele e conversar com os tecidos, com as células, se eu tiver o conhecimento para que eu possa imaginar isto. Se eu não conseguir, eu imagino a criação de ideias nobres e começo a fazer planos de coisas nobres, e essas ideias enobrecedoras e planos de futuras ações benéficas, segundo Joana de Ângeles, carregam energias equilibrantes que reorganizam os complexos campos celulares, harmonizam-os e aumentam a produtividade. Só de eu idealizar, só de eu planejar algo nobre. E após essa respiração, esse relaxamento, essa concentração de propósito, usando os meus sentimentos que têm o poder de criar, de edificar, de alimentar e de iluminar, segundo Emmanuel, eu vou viajar para o íntimo da minha consciência, conforme Joana nos ensina, e entender que orar é quando eu vou no íntimo da consciência e volto com alguma coisa para iluminar a mente, o perispírito e o corpo. Para a autora, orar é iluminar-se de dentro para fora. É o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. Então inspirem, se acalmem, relaxem. Visualizem-se saudáveis, ainda Joana de Ângeles. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, vendo-se recuperado da situação, assumindo as novas responsabilidades, mudando o comportamento para melhor, o vai, não peques mais, de Jesus, e desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. E Deus vende em nós essa honestidade na proposta que fazemos, a sinceridade, reconhecendo o que sei e o que ignoro. A humildade, melhor dizendo. A sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa, porque a cada um conforme as suas obras. E depois a fidelidade na aplicação após a oração.
No meu caso, a minha pauta é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Mais pacífico diante das ferocidades que ainda existem em mim e fora de mim. E as de fora só me atingem porque eu não domei as que existem em mim. Mais sereno diante das tribulações ou dos desafios que a vida me ofertar, sejam internos ou externos. Mais saudável mediante a harmonia que irei construir por obediência às leis que regem a vida em todas as suas expressões. E mais feliz à luz da consciência tranquila, ou melhor, com a consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Porque o dever é a lei da vida. Está presente desde os mais ínfimos aos mais elevados atos. Eu faço a outrem somente o que gostaria que me fizesse. E viver com alegria que abra os espaços para que outras vidas penetrem na minha vida. Com esperança que carreia amor e forças intuitivas e inspiradoras, segundo Joana de Ângeles, para as melhoras. E agradecendo a vida, transformando-se em evangelhos vivos, ofertando uma substância que gera e nutre, confortando ou aliviando as dores do meu semelhante. Mas quando faço, antes de chegar a ele, alivio as minhas próprias dores. E nasçam os exemplos das virtudes vivenciadas para norteá-lo em suas ações. E fazendo isso conforme eu vou terminar, e vocês podem abrir os olhos. Não vão ouvir porque estão com os olhos abertos, mas é Emmanuel nesta obra. Capítulo 82, serve e prossegue. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Agora, por outro lado, segue o autor. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. Gratidão profunda, muita paz, muita luz e amor a todos.